Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças ao bondoso Deus. Aleluia, pela sua infinita bondade. Ele nos permite ser um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Não somente um adorador de momentos, mas em todo o tempo. Sejamos adoradores do Senhor nosso Deus. Aleluia. Estamos felizes porque o Senhor nos reuniu uma vez mais para juntos cultuarmos a Ele, adorarmos a Ele e sermos abençoados pela sua poderosa palavra. Palavra esta que é vida, é alimento, é renovo, e nós precisamos como nunca da palavra do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Nós queremos louvar e agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, e também de estar assim tocando no coração do anjo da igreja, pastor Osni, juntamente com a esposa, a irmã Beth, para nos convidar e estarmos compartilhando um pouco da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, com a igreja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, pastor, irmã Beth, em nome de Jesus. Prazer também estar com a esposa, louvando, adorando ao Senhor. Esse é o propósito que Deus determinou para nós, e nós estamos aí para servir ao Senhor e também à igreja de Cristo Jesus. Vamos ler a palavra, meus queridos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6. Haja visto que é um culto com a participação do círculo de oração. Nós vamos meditar em um texto sagrado da Bíblia que nos leva a entender um pouco mais daquilo que nós já sabemos, porque bíblico é que nós cresçamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Cada vez que nós ouvimos a palavra dele, a voz dele, nós aprendemos alguma coisa. Todas as vezes que dobramos o nosso joelho para orar, nós também aprendemos alguma coisa com o Senhor Deus. Amém, meus irmãos? 2 Crônicas, capítulo 6, diz-nos assim a palavra do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvens espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. 2 Crônicas, capítulo 6, continuando o verso de número 6. Mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera no seu coração a edificar uma casa no monte, uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome,
Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Amém, meus irmãos? Amém. Tome assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, para nós fazermos ainda a leitura de alguns versículos, para uma melhor compreensão do texto sagrado, da história bíblica, de um propósito que Deus, Ele permitiu, né, a Salomão, filho de Davi, descendente de Davi, um homem que verdadeiramente, né, Davi, seu pai, foi um homem, como foi cantado nesta noite, segundo o coração de Deus. Homem este que o Senhor se agradou tanto de Davi, que então ele destaca na sua palavra, no Salmo 89, dizendo que Davi, ele foi encontrado por Deus, e esse mesmo encontrado era homem segundo o seu coração. Por que, meus irmãos, que Davi, ele foi encontrado, ele foi visto pelo Senhor como um homem segundo o coração de Deus? Porque o desejo de Davi, na bem verdade, sempre foi servir ao Senhor de todo o coração, fazer a vontade do Todo-Poderoso sempre em primeiro lugar, cumprindo, aleluia, a Bíblia e os mandamentos, quando diz que nós devemos amar a Deus acima de qualquer coisa, circunstâncias e momentos. Do que tudo, em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus, ser fiel a Deus, andarmos com Deus, e depois vem assim a sequência das exigências do Senhor, do seu estatuto: amarás ao próximo, né? Não darás falso testemunho, e assim sucessivamente. Então Davi, ele se encontra nesta situação de estar bem visto diante de Deus. O que me chama a atenção no texto que nós acabamos de ler, de 2 Crônicas, capítulo de número 6, é que Davi, meus queridos, ele é muito ousado, ele é muito corajoso, ele é muito invocado quando se fala em fazer o melhor para Deus. Aonde você vai ver na Bíblia alguém interessado em construir uma habitação para Deus? Aonde você encontra na Bíblia, porque até foi pregado na festividade aqui, foi cantado, como poderemos construir uma casa? Qual é o tamanho de Deus? Qual é o sapato que cabe nos seus pés? Na verdade, então Davi, ele tem essa ousadia de entrar diante do Senhor e dizer: Senhor, tu tens falado, tu tens declarado que habitarias entre o teu povo através de nuvens espessas. Eu tenho um projeto para ti. Olha a ousadia de Deus, de Davi. Olha como ele se apresenta ao Senhor, o maior arquiteto de todo o tempo, aquele que criou todas as coisas com a sua perfeição, ele fez tudo no seu devido lugar, ele fez tudo organizadíssimo, e o Senhor, meus queridos, ele não deixa nenhum resquício de erro, ele não deixa nenhum resquício que o homem possa dizer que o Senhor fez errado, que ele cometeu um equívoco. Não, ele é o Deus perfeito, ele é o Deus justo, e ele é o Deus santo. Davi se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, permita-me fazer uma habitação para te morar. Glória a Deus. A pergunta pode soar aí na sua mente, dizendo: qual foi a intenção de Davi propositar no seu coração em construir uma casa para Deus? Aleluia. O que leva a Davi a esse desafio diante
é o desejo de ser renovado, é o desejo de ser restaurado, é o desejo de ser reconstruído, é o desejo de ficar de pé, é o desejo de estar no centro da vontade daquele que nos chamou para um propósito. Glória! Aleluia! Davi sabia que Deus tinha um propósito com ele. Davi entendeu que o Senhor tinha um chamado para a vida dele. Todo aquele que entende que é chamado, que é escolhido, o Espírito de Deus lhe dá esse discernimento, esse conhecimento, que ele não poderá ir avante sem a presença de Deus. Ele não consegue dar um passo sem a presença de Deus. É como Josué disse: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não estiver conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus para Davi era o de mais importante. Era tão importante que o Senhor, ele começa a falar com Davi, dizendo: Davi, que ousadia tua, rapaz. Desde o tempo que eu tirei o meu povo do Egito, eu nunca permiti ninguém construir uma habitação, um lugar definitivo, em nenhum dos lugares, em nenhuma das tribos de Israel. Eu permiti que alguém construísse uma habitação para mim. Olha a criatura conseguindo convencer o Criador. Oh, glória, você perdeu a oportunidade de dar glória. Davi, uma criatura, pequenino, ele chega diante do arquiteto perfeito, daquele que sabe combinar as cores, aquele que tem as medidas certas. O Todo-Poderoso se curva para ele e diz: Davi, boa coisa propuseste no teu coração. Eu estou falando de oração nesta noite. Eu estou falando de relacionamento com Deus nesta noite. Eu estou falando de uma aliança com Deus nesta noite. Ele consegue convencer. Meus queridos, esse texto ele é tão lindo, ele é tão profundo, ele é tão amoroso, ele é tão compassivo. Se nós lemos o capítulo de número 6 inteiro aqui, você ia entender qual era o propósito de Davi. O propósito de Davi era construir uma habitação aonde Deus estivesse a sua presença real, com o propósito de todos aqueles que entrassem naquele lugar fossem socorridos por Deus, fossem atendidos por Deus, fossem abençoados por Deus. Davi, ele deseja tanto a presença, era um desejo dele, particular dele. Só que esse desejo não era com uma intenção própria, egoísta, não. O desejo dele era para que as pessoas também viessem a usufruir desse projeto. Meus queridos, a Bíblia Sagrada diz que Salomão, então, ele constrói o templo. Lá no versículo de número 14, ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu guardaste a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, ou disseste pelo teu poder, ou cumpriste hoje, se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel,
Faze teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que te assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem os seus caminhos para andarem na lei diante de mim, como tu andastes. Agora também, ó Senhor Deus, cumpre-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra. Eis que os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Olha o versículo 19: atenta-te, Senhor, pois para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste o teu nome estaria ali, para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Aleluia! Deus está ouvindo a tua oração hoje. Deus está ouvindo o teu clamor hoje. Deus está ouvindo a tua súplica hoje. Se você acredita nisso, levante a tua mão e adore aquele que é fiel com a sua palavra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A intenção de Davi era fazer o povo entender que agora tinha um lugar, uma habitação, em que eles pudessem contemplar, ou melhor, sentir, visualizar a presença e a glória de Deus de uma forma muito especial. É tanto, meus queridos, que lá no capítulo de número 7 do mesmo livro, no final de todo o pedido que Salomão faz a Deus, a Bíblia Sagrada, ela é bem clara em dizer que, acabando Salomão de orar, a glória do Senhor invadiu toda a casa. Os sacerdotes não podiam ficar de pé, tiveram que se curvar diante do Todo-Poderoso, porque Ele é o Todo-Poderoso. Oh, Rabacambô, o que Davi queria era isto, era ver a glória de Deus, era que essa glória fosse repartida, compartilhada com todo o povo de Israel. O povo tinha que saber que Deus estava naquela habitação, esperando o seu povo para estender a mão e ajudar. O que Deus quer falar com você nesta noite é que Ele já nos permitiu entrarmos na sua presença através da oração, e Ele está ali preparado como nunca para socorrer através da sua súplica. Deus está falando nesta noite com alguém. A última palavra é dele, a última palavra é dele. Ele está esperando você. Aleluia. Vivemos um tempo em que as pessoas estão com medo de tudo. As pessoas estão inseguras com tudo. E não é para ser diferente, porque o mundo nos leva para isso. Não existe mais segurança em lugar nenhum. Para onde você vai, você vê tristeza, catástrofes, acidentes terríveis, terrorismo à solta. Não existe mais lugar seguro nesta terra, aleluia, aos olhos do homem. Mas deixa eu lhe dizer uma revelação.
dizendo: existe um lugar seguro na presença de Deus, na presença de Deus, na presença de Deus, na presença de Deus. Davi falava: Senhor, quando entrar um pecador na casa, perdoa-lhe o pecado. Quando entrar um estrangeiro na casa, perdoa-lhe, Senhor, e socorre-o. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ele já estava pregando o amor ao próximo. Ele já estava profetizando aliança com a igreja. Povo estrangeiro era impróprio para a salvação, mas teve alguém que construiu uma casa para nós ali na cruz do Calvário. Ele disse: ei, não se turbe o vosso coração, existe uma casa preparada para vocês, não se turbe o vosso coração. Aleluia! A oração é isso, meus irmãos, é uma aproximação de Deus, é uma ligação, e esse sempre foi o propósito de Deus. Olha para o jardim do Éden. A Bíblia diz que o relacionamento era tão íntimo que o Senhor descia todo dia, na viração do dia, para falar com o desejo de se relacionar. Não era uma visita como nós recebemos. Por mais ilustre que seja o nosso pastor, o anjo, quando ele chega na nossa casa, nós queremos tratar bem, honrá-lo como um homem de Deus, como um sacerdote. Mas, irmãos, não era o pastor, era o Deus todo, que vinha para conversar com Adão. É o desejo de Deus falar conosco, é o desejo de Deus se relacionar conosco, é o desejo de Deus revelar a nós aquilo que está oculto. A depressão está tomando conta de vida, sabe por quê? Porque eles não sabem como resolver a situação contrária da vida. Eles têm medo de dobrar os joelhos e falar com Deus que conhece tudo. Crise financeira, crise conjugal, crise espiritual, crise na saúde. É uma lamentação só, meus queridos. Ele tem todo o poder para mudar a situação e o quadro da sua vida. Você só precisa crer e orar. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, e ele estava voltando de uma viagem dos Estados Unidos, e ele disse que por 2 vezes o avião foi tentar fazer o pouso forçado e não conseguiu. Ele então orou a Deus e disse: Deus, o meu sucessor está aqui, que era o filho. Quem será o pastor daquela igreja? E o Espírito de Deus falou com ele: não é agora que tu vai colocar um sucessor no teu lugar. Então ele se agarrou da poltrona daquele avião, e quando foi pela 3ª vez o avião aterrissou, e ele falou para aqueles que estavam junto dele: eu não viajo mais hoje. Ligou para um pastor conhecido e amigo de uma cidade dos Estados Unidos, e ele foi pousar na casa daquele irmão. No caminho da casa do irmão, o Espírito de Deus falou com ele: eu proporcionei tudo isso porque eu tenho um propósito e verás hoje. Quando ele desce, ele chega na casa do irmão, ele falou: irmão, não conheço mais ninguém, lembrei de ti e eu vim até aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei, eu não projetei passar aqui, e nem muito menos vim na tua casa, mas eu quero te perguntar uma coisa: o que está acontecendo na tua casa? Ele disse assim, olhou com os olhos estalados e disse: pastor, a minha filha vai passar por uma cirurgia amanhã,
e os médicos dizem que não tem estatística positiva nenhuma. Eles não nos deram, aleluia, nenhuma porcentagem positiva. E o pastor olhou para ele e disse: então nós vamos orar. Oraram naquele exato momento, e a oração foi com propósito. O pastor disse: Deus, aqui nos Estados Unidos tu sabe que não é pela lógica os médicos pedirem exames antes da cirurgia. Se a cirurgia for marcada e o dia chegado chegar, a cirurgia acontece. Não tem exame que antecede a cirurgia. Ele disse: Deus, se tu tens realmente um propósito, amanhã alguma coisa tem que acontecer. Foram para o hospital. Quando chegaram no hospital, os médicos chamaram aquela moça. E quando o médico reuniu a equipe, chamou toda a equipe para a operação, eles olharam para a situação daquela moça e disseram: nós temos que fazer novos exames. Tem alguma coisa errada. E eles então foram realizar novos exames. Quando realizaram os exames, a menina já não tinha mais nada. Glória! A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore um pouco mais. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia! O propósito de Davi era criar um relacionamento com Deus. O propósito de Davi era estar perto de Deus. Oh, maravilha! Meus queridos, a Bíblia diz que não existe nada oculto para Deus. Lá em Mateus ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, ponto, vírgula. Em primeiro lugar o reino, a salvação das nossas vidas. Em segundo lugar a justiça de Deus. Por que, irmão de Milson, a justiça? Porque Ele é justo juiz para advogar as nossas causas. Ele é um Deus que não olha por fora. Ele é um Deus que não olha a aparência. Ele é um Deus que não se deixa levar por presentes e honrarias labiais. Ele é um Deus que olha a intenção do nosso coração. Glória! Por isso que ele olhou para o lamento e o choro de Ana, quando disse: Deus, se for do teu agrado que eu seja mãe, na verdade esse filho